Imagine um cenário em que os céus se abrem, e seres celestiais de uma magnitude indescritível descem à terra. Não para trazer a paz que muitos associam aos anjos, mas para realizar uma tarefa muito mais temida, de trazer calamidades sobre a humanidade. Esses anjos, que muitos chamam de anjos destruidores, não são figuras de ternura ou conforto, mas são executores de uma missão que desafia nossa compreensão. Eles são os portadores das pragas do Apocalipse, anunciadores do fim e da justiça divina em sua forma mais pura e inescapável. Você já parou para pensar no porquê esses anjos foram escolhidos para uma missão tão terrível? O que os torna dignos de carregar o peso de uma responsabilidade tão grande, a de aplicar a justiça divina no mundo? O livro de Apocalipse nos mostra, com uma clareza impressionante, quem são esses seres poderosos. Eles estão diretamente ligados ao desfecho final da história da humanidade e são peças-chave no cumprimento dos planos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que vemos anjos cumprindo missões de destruição em nome da justiça divina. Desde o início das Escrituras, Deus envia seus anjos para trazer juízo sobre a terra. E cada uma dessas histórias tem algo a nos ensinar sobre a natureza do julgamento e a santidade de Deus. Um dos exemplos mais poderosos que encontramos está na história de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, conhecidas por sua corrupção e depravação, foram destruídas por ordem de Deus, mas não sem antes receberem uma visita de 2 anjos enviados para verificar a situação. Esses anjos, que inicialmente pareciam ser meros viajantes, revelaram sua verdadeira identidade em uma noite aterradora. Quando os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues para serem violentados, os anjos cegaram os agressores e ordenaram a Ló que fugisse. Ao amanhecer, eles cumpriram sua missão com precisão divina. Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre que caiu do céu, em uma manifestação clara do juízo de Deus sobre o pecado. É impressionante pensar que esses anjos, seres normalmente associados à paz e à proteção, tenham sido os executores de tamanha destruição. Mas eles não agiram por vingança ou ódio, agiram como instrumentos de uma justiça perfeita, imparcial e necessária. Outro exemplo extraordinário é encontrado no Egito, durante o Êxodo. Naquela época, o povo de Israel estava preso em uma escravidão opressiva. Faraó, apesar de presenciar 9 pragas que devastaram seu país, se recusava a libertar o povo de Deus. Foi então que Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas. Ele enviaria um anjo para passar pelo Egito, e o primogênito de cada casa que não tivesse o sangue do cordeiro sobre a porta seria tirado. Essa noite ficou marcada para sempre como a Páscoa. O anjo da morte passou sobre o Egito, trazendo um lamento profundo ao país, mas também libertando os israelitas. Mais uma vez, vemos um anjo cumprindo uma missão que parecia impiedosa, mas que foi a culminação da justiça divina, libertando o povo de Deus e punindo aqueles que se opunham ao seu plano. Ao longo da Bíblia, encontramos outros exemplos de anjos destruidores, todos cumprindo ordens diretas de Deus. Um dos momentos mais impressionantes ocorreu durante o reinado de Davi, quando ele, por orgulho, decidiu fazer um censo do povo, desobedecendo às ordens de Deus. Como consequência, uma praga foi enviada a Israel. O anjo destruidor passou sobre o povo, causando uma grande devastação. No entanto, ao ver o arrependimento de Davi, Deus ordenou ao anjo que cessasse a destruição. Este anjo, com uma espada estendida sobre Jerusalém, representa a perfeita justiça de Deus, equilibrada pela misericórdia. Esses exemplos servem para nos preparar para o que está por vir no Apocalipse, quando anjos destruidores desempenham um papel ainda mais aterrorizante. No final dos tempos, descrito por João no Apocalipse, 7 anjos recebem a tarefa de derramar as taças da ira divina sobre a terra. As pragas que eles trazem são as mais devastadoras que o mundo já viu. Mares se transformam em sangue, criaturas marinhas morrem, o sol queima com uma intensidade insuportável, as trevas cobrem o mundo, e a humanidade, em desespero,
sofre as consequências de sua própria rebeldia. Esses anjos, que agem com uma precisão divina, não trazem apenas destruição, eles trazem um encerramento inevitável para a história da humanidade, abrindo o caminho para um novo céu e uma nova terra. Mas por que esses anjos agem dessa forma no fim dos tempos? A resposta está na própria essência da justiça divina. Desde o princípio, Deus deu à humanidade a liberdade de escolha. O mundo teve tempo para se arrepender, para voltar a Deus, mas no fim, quando todas as oportunidades de misericórdia foram esgotadas, chega o momento da justiça. Os anjos destruidores são, portanto, os executores dessa justiça inevitável. Eles não agem com ódio, mas com uma reverência profunda pela santidade de Deus. Eles são escolhidos porque entendem que a justiça de Deus é perfeita e que, para que a redenção completa possa ocorrer, o mal deve ser erradicado. Esses anjos, ao longo de toda a história da Bíblia, sempre serviram como uma lembrança poderosa de que a justiça divina, embora muitas vezes adiada, nunca falha. Eles são agentes de transformação. Quando eles aparecem, algo muda para sempre, seja a destruição de uma cidade, a libertação de um povo ou o julgamento final sobre o mundo. E essa missão, por mais aterrorizante que possa parecer, é uma manifestação do amor de Deus pela sua criação. Deus é justo, e o seu desejo é purificar o mundo do mal para que um novo começo possa surgir. No fim dos tempos, quando os anjos derramam as pragas do Apocalipse, eles estão, na verdade, preparando o caminho para o novo céu e a nova terra. Eles trazem um encerramento à história do pecado, para que a criação possa ser restaurada à sua glória original. Esses anjos destruidores, que parecem tão terríveis, na verdade, são portadores de uma esperança divina. Eles nos lembram de que a justiça de Deus é real, que o mal não permanecerá para sempre, e que há um futuro glorioso reservado para aqueles que confiam em Deus. Essas histórias de anjos destruidores nos deixam com uma lição clara: Deus é justo, e a sua justiça virá. Mas também nos mostram que, até o último momento, Ele oferece misericórdia e graça. A destruição, embora dolorosa, é necessária para que algo novo e puro possa surgir. Esses anjos, que parecem tão distantes da nossa realidade, na verdade, cumprem um papel fundamental no plano de redenção de Deus para o mundo. Eles nos lembram de que o mal será derrotado, a justiça prevalecerá, e a luz triunfará sobre as trevas. E agora que você conhece a verdadeira função desses anjos, a pergunta que fica é: estamos preparados para o que está por vir? As histórias que você ouviu hoje são apenas uma pequena parte do grande plano de Deus para a humanidade. Cada uma delas nos lembra que a justiça divina é real e que o tempo da misericórdia, um dia, terá fim. Se esse tema te deixou pensando ou trouxe novos questionamentos, eu convido você a compartilhar suas ideias nos comentários. Vamos continuar essa conversa e refletir juntos sobre o que está reservado para o futuro. E se você quer saber mais sobre os mistérios da Bíblia, os sinais dos tempos, e o que podemos esperar para o fim, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus nos dá a chance de entender seu plano e nos prepararmos. Então, você está pronto para essa jornada? Vamos descobrir juntos o que mais a palavra de Deus tem a nos revelar. Até o próximo vídeo.